E antes que alguém pergunte sobre os meus olhos, sim, eles também são muito afetados. Esse lance de olhar para os outros lados, eu não tinha isso. Foi de 5 anos pra cá. E às vezes é muito bem direcionado mesmo. Quando, digamos, eu não acordo cedo, quando eu não me alimento bem, quando eu bebo, quando eu fumo, quando eu vou para os cantos aí, quando eu saio com as meninas, depois de alguns dias, tipo, eu vou pra uma academia, vou pra algum canto, eu escuto como se fosse uma voz intrusiva, ó, saca só. E o meu olho, ele meio que enxerga o pônei genital masculina. O meu olho meio que olha diretamente pra um peito feminino. Tipo, quando eu vejo, eu tô assim. Aí eu percebo que o meu rosto não está bem. E da mesma forma, essa minha boca, essa parte da minha boca aqui, em vários momentos aqui sobe. Eu fico assim. Tipo, eu tô estudando, tô fazendo alguma coisa. Aí do nada vem a voz e diz, ó, como você tá? Aí eu tô desse jeito assim, o cara desse jeito assim. Eu me acalmo, aí a cara volta, digamos, ao normal. Sendo que, sim, esses meus olhos não são normais. É o que a galera mais fala. Tipo, ó, Pedrinho, você não tá bem. Ah, Pedrinho, você tá gaguejando muito, gente. Tô calorento aqui, sou. Ah, Pedrinho, você não tá bem. Ah, Pedrinho, você não tá falando direito. O que é isso com seus olhos, Pedrinho? E tipo, não sei. Não sei parar esse negócio dos olhos. Mas teve um acontecimento, sabe? Nos 5 anos que se passaram, viagem do tempo. Nesses 5 anos que se passaram, depois de eu saber, né? Depois de eu saber sobre essa tecnologia, eu ainda passei um mês na empresa sofrendo terror psicológico real, de funcionários reais. Eles são culpados? Em parte sim, mas sim, eu garanto que eles também estavam sofrendo por essas ondas e alguns deles acreditam que é o candomblé. Mas enfim, vamos falar dos meus olhos. Falaram que tinha essa rede de prostituição, aí eu tava em. Passei. Ó, falando dessa rede de prostituição, aí eu peguei e fui pra casa, né? Acabou o emprego, acabou o expediente. Essa história é verídica, mas eu tô recebendo várias vozes que não tá deixando eu falar. Sempre digamos que é algo de muita relevância e eu gaguejo muito. Mas enfim, vou recalcular aqui, reformulando. E tipo, me contaram sobre a tecnologia, me contaram sobre uma rede de prostituição, sobre tecnologias nefastas, sobre administrar redes nefastas do crime organizado. Então eu voltei para casa, né? Acabou o expediente, voltei para casa. Alguns dias depois, né? Eu peguei um mototáxi, fui pro trabalho. E a voz que eu escutei antes de subir no mototáxi foi, ó, você vai ver um pouquinho sobre a firma. Gente, eu fui o caminho inteiro tendo meus olhos controlados. Era muito estranho, porque tipo, Mossoró, Rio Grande do Norte, que é a cidade que eu estou no momento, é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. Mesmo assim, não é uma cidade muito grande, é uma cidade com poucos prédios, mas o caminho da minha casa até a essa ex-firma era um pouco longe. Tinha que ir de moto, tinha que ir de carro, tinha que ir, digamos, de alguma coisa. E todo o caminho, o meu olhar, ele estava sempre, digamos, direcionado. O mais estranho foi quando, digamos, eu passei numa praça. Pra quem for de lá e estiver vendo, era aquela parte em frente ao Mercado das Malhas. Cheio de gente. Véi, meu olho, ele direcionava diretamente para pessoas exatas, assim. Não era tipo a visão olhando assim. Era tipo olhando assim para outras, digamos, direções. E essas direções eram sempre pessoas. Na maioria, mulheres extremamente gostosas. Que horror, né, gente? Puro suco da esquizofrenia. Mas também só aconteceu isso essa vez.
Aí eu ignoro essas coisas. Eu tento fazer algo que aborreça essa gente, né? Porque não é bom estar com essa tortura psicológica, não. É péssimo. Então, quanto mais eu irritar eles, né? Mais talvez eles me dêem um fim ou simplesmente venham pra cima. Porque já diz essas paradas bíblicas, né? Se você simplesmente acha correto utilizar uma tecnologia achando que tá certo e eu acho que você tá errado, é um viés ideológico. A gente espera a vida toda. No final da vida, né, você fala para Deus, pro Jeová, pra quem for, tipo, eu torturava as pessoas com equipamento mental, mas eles me falaram que era uma coisa boa. Mas não é não. Então depois desse episódio, eu fiquei com o olhar direcionado assim. Mas nesse dia específico foi a única vez, né, que a voz disse que eu ia olhar algumas pessoas da firma e que... Não, só isso, que eu ia conhecer um pouco da firma. E era tipo olhando para as pessoas. Depois disso, depois de alguns dias, depois de alguns acontecimentos, quando eles perceberam, né, que eu realmente não queria, que eu ia fazer de tudo para acabar com isso. Gente, eu tô fazendo de tudo para acabar com isso. Eu tô tweetando sem parar, tô gravando vídeo. Se eu tivesse recurso tecnológico, já tinha jogado recurso tecnológico em cima de vocês. Mas olha só, não tenho. Eu tweeto e falo. Se alguma pessoa, velho, meu Deus, gente, se alguma pessoa tiver isso, conhecer isso, saber de alguma coisa sobre essa tecnologia, por favor, fale. Se alguém quiser desertar, velho, dizer, olha, era eu que fazia, era eu que comandava, era eu que... Por favor, mano, não tem pra quê, velho, não tem pra quê. Tem gente muito rica utilizando isso para benefício próprio. Então, depois que eles perceberam, né, que eu não queria, começou, digamos, a zombaria. Que era, digamos, esses episódios, assim. Eu me considero heterossexual, eu sou heterossexual. Fui muito tempo espírito livre, mas hoje eu me considero heterotópico. Então, muitas vezes, né, diversas vezes, inúmeras vezes, eu sou atormentado por a voz e o meu olho se move assim, sozinho. E não, digamos, às vezes não tem nem voz, às vezes eu só paro e olho assim. E sim, é algo que, dos piores malefícios, esse aí é, digamos, o mais tranquilo, assim, que dá pra controlar. Mas outros sintomas, velho, como música, tá numa rádio na minha cabeça, que é uma rádio, tipo, deserções, com locutor, com merchandise. A insônia também é muito ruim. E espasmos involuntários. Às vezes ou outro tem uns espasmos involuntários que é uma porcaria. Mas é isso, os meus olhos foram também depois desses episódios. Mas é quando eu falo, melhora um pouco, né? Falei muito por vídeo pra cima. E tipo, eu sempre gravei vídeo. Não aqui pro YouTube, mas Instagram, Snapchat, Twitter, todas as redes sociais eu gravo vídeo falando. E só agora que, digamos, eu percebo que eu não olhava pro canto correto. Quer dizer, e só depois dos acontecimentos eu não consegui, digamos, olhar para os cantos corretos. Gente, eu peço até um foi mal aí bem grande, porque falar não tá mais a mesma coisa, né? Não sei se vocês perceberam. Minha didática era muito mais foda que essa, eu falava muito bem. Mais uma vez eu reitero, tenho isso por causa de defender interesses de trabalhadores e ir contra a grande megalópole das telecomunicações na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Vocês terem uma noção, não querendo me gabar, mas me gabando, quando eu falava lá, a galera ovacionava. Não só, digamos, na empresa de telecomunicações, será que eu falei o nome da empresa em algum momento? Não só na empresa de telecomunicações, mas também na universidade, nas aulas. Sou muito elogiado nas aulas, mas é claro que a gente toma uma preparação para eu conseguir ministrar uma aula.
e também na universidade. Na universidade eu sou quase um intelectualzinho assim, sabe? Inteligência artificial. Talvez também isso tenha sido um dos grandes motivos eles quererem que eu verifique essa tecnologia para melhorar e ajudar a sociedade. Sendo que, né, eles acham que eu sou da Coreia do Sul, quer dizer, eles acham que eu sou da Coreia do Norte. Óbvio que eles não iam ajudar a sociedade. Eles iam utilizar isso para o benefício próprio. E utilizam isso. Então eu parto de algumas ideias, né? Eu parto da ideia primeiro que isso é ilegal, que eles não podem fazer isso. Então se tiver alguém assistindo, que tiver o acesso, conseguir ver o nome da lista, por favor, briguem com essa gente. Façam com que eles parem de colocar esse som. Eu também parto da ideia que eles são muito burros. Acreditem. Eles são ricos, mas são imbecis. Eles são pessoas que... Puta merda, velho. Teve um discurso uma vez da dona que foi praticamente target individuals. E faz anos, velho. Ela não conseguia nem falar direito. Eu ficava meio, como é que pode uma mulher, simplesmente dona de uma empresa, não conseguir nem falar? Que porra é essa? Aí, tipo... Mas nessa época eu nem imaginava que tinha essa tecnologia. Então, galera, eu tenho essa ideia, né, que eles usam isso de maneira ilegal e que tem sim órgãos que possam estar regulamentando isso. Que no Brasil essas tecnologias podem não parecer, mas elas são bem organizadas. Essa empresa, ela era muito de direita. Uma empresa que detesta o governo do PT. Tipo, odeia com todas as forças. Até o ponto mesmo que do diretor, né? Vai ter um vídeo sobre você, diretor. Você acha que isso não tem vídeo, não? Do diretor dizendo que eu teria que ser de direita. Você não pode ser de esquerda, não. Você tem que ser de direita. Falando um bocado de coisa sem sentido. E foi nesse mesmo dia, ou foi um dia depois, que simplesmente eu fui confrontado falando sobre essa tecnologia. Então eu paro da ideia que eles usam isso de maneira ilegal. Eu paro da ideia que existem órgãos que regulamentam isso, que talvez só precise, digamos, de visibilidade. E também eu paro da ideia que eles são tão burros que simplesmente alguém da empresa que conhece a tecnologia utiliza isso neles. Porque lá tinha a família oligarca e também tinha outra família. Essa família, ela era do Japão. Pelo país. Aí eu só trabalhar aqui, não só... Os cabas manjam muito, mano, tecnologia. Mas são bem ruinzinhos. Teve um cara chamado Fausto, que ele fez um site. Você acredita que eles hackearam? Essa família hackeou. Mas até é uma coisa boa, né? Vai hackear um site porque tem que saber, digamos... Até bom hackear um site, porque, digamos, tem que saber se o site é seguro. E não era seguro, né? Vai botar um site pela telecomunicação, uma coisa não segura. Mas sim, às vezes eu acho que eles também são muito responsáveis em tanto estar utilizando isso em mim, como também em alguns funcionários da alta cúpula dessa empresa. Eu também creio no sinal pirata. Eu creio que já conseguiram replicar esse sinal de alguma forma. Então, gente, é isso. Os meus olhos não são mais os mesmos, né? Quando eu falo, fica top. Espero que os próximos vídeos eu consiga, digamos, olhar... Pronto, era desse jeito. Eu olhava para os vídeos dessa forma aqui. Não fazia isso, não. E eu faço isso constantemente na vida real, assim, sabe? Muito comum eu estar tendo uma conversa interessante com alguém e do nada falar uma bosta. Tipo uma Tourette. Como é que pode? Então é isso, né? Perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. Então, espero gravar mais alguns vídeos também sobre a profecia, né? Também tem uma parada muito espiritual nessa porra, mas eu não detesto isso, mano. Esse negócio de espírito, vida passada, é algo que eu não consigo compreender muito bem. O meu interesse mais, né? O meu principal interesse é mutem o meu cérebro de novo.
Se vocês não conseguem dar teus pulos, vocês são ricos, vocês fazem o que for, tô nem aí, né? Pra que eu volte a ajudar a minha vida. Não para que eu volte da minha vida, não. Para que eu volte, digamos, a estudar as coisas que eu acho interessante e não algo que me atormenta. Lembrando, né, que aqui a gente parte da estratégia do trajeto e trajetória. Não vou fazer nada, não. Vou gravar só esses vídeos aqui. Fazer uns experimentozinhos. Espero que dê certo. Mas trajeto e trajetória. Gente, vocês são muito ricos. Só existe uma coisa, né? Que pode estar assustando vocês. É a morte. A vida é eterna. É trajetória. Será que no fim da vida nós vamos para o mesmo canto? Será que aqueles que me torturam, aqueles que foram responsáveis por todo esse tempo de declínio mental, declínio intelectual, ao fim da vida perante aquele que é considerado chamado de Deus, terá o mesmo destino que eu? Será que é suficiente mesmo vocês, apenas no leito de morte, confessarem tudo o que fez? Pra ter uma noção, gente, a dona dessa empresa é tão ruim que ela faz doação sem parar. E sabe o que a galera comenta lá dentro? Que ela faz doação porque na Bíblia, vai dizendo que quem faz coisa ruim, quem não tem perdão, tem que fazer caridade. Então eu parto muito dessa ideia que eles têm medo do fim da vida. Então, gente, é isso. Vamos que vamos. Espero que apareçam mais target individuals. Não, quer dizer, eu não espero que apareça mais target individuals. Eu espero que apareça um gangstalk, alguém que controla essa tecnologia, eu não sei o nome que eles dão lá. Como é algo meio, né, espiritual, penso eu que essa galera lá usa Deus para isso, né? Já é muito óbvio que eles utilizam da fé para estar alienando as pessoas. Então, essa galera que faz isso, eu imagino que, espero que apareça um arrependido, né? Que diga, não quero participar disso, não. Esse garoto aí fala muita besteira, mas tem umas coisas que é meio assim, né? Então, sim, eu gostaria muito que surgissem outros target individuals e pessoas arrependidas sobre essa tecnologia, mas também eu paro muito da ideia que são poucas pessoas que conseguem estar, digamos, utilizando isso. Não é, digamos, uma lan house onde fica um bocado de gente. É um computador, esse computador é programável e ele envia sinais para algum equipamento eletrônico. Esse equipamento eletrônico se comunica com algum radar, com algum satélite, que também se comunica com alguma torre que faz o envio do sinal. Eu até abro aqui uma incógnita para dizer para vocês que eu acho que aquilo que as facções estavam fazendo no Ceará, destruindo as empresas de telecomunicações, eram sinais disso. Porque às vezes eu acho que existem bons samaritanos, né, galera a favor da polícia, que colocou isso em cabeça de traficante. Mas de boa, gente. Valeu e até uma próxima. Ohio! Pra quem fala que não espelhou. Conta essa história direito se você não sabe porque era o sujeito. A gente nunca mais se viu. Porra, é muito sério isso, mas eu faço essas coisas não. Tô nem aí, não. Quando eu tava ensaiando, né, o vídeo que ia gravar, a Vozes brigou com sua porra. Chegou ao ponto de dizer, não, você não pode fazer graça nos vídeos, não. Como é que você vai fazer uma graça num vídeo em que você fala sobre uma teoria da conspiração? Mas galera, se eles são ligados à maçonaria, eu também tenho conceitos que são muito antigos. E um dos conceitos que eu tenho é dos caçadores de dragões. E nessa época nem dragão existia. Mas imagine dragões como seres milenares. Eu vou pronunciar o nome de vocês.
Mas saibam que esse nome só vai ser pronunciado quando vocês caírem, né? É assim que se mata dragões. É assim, né, que destrói coisas muito antigas e milenares. E uma coisa é certa, se eu tô falando é porque vocês já perderam. Valeu.